Olá, eu me chamo Helena e quero lhe dar boas-vindas. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Elevação. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo novo e interessante. Eu convido você a fazer mais essa reflexão comigo. Nessa noite de hoje, nós vamos conversar sobre a visão espírita da violência. Nós trouxemos aqui algumas pesquisas feitas no próprio Evangelho, no livro Jesus no Lar, e nós vamos conversar sobre essa questão da violência. Nós sabemos que a violência, ela pode se mostrar tanto pela parte física, pode ser aquela violência física, ela pode ser uma violência que aconteça pelas palavras, e ela pode também ser uma violência como antigamente existia a chamada Guerra Fria. Pode ser aquela violência na qual a pessoa nada fale, nada faça. Mas é como se as atitudes, nada faça de violência, mas é como se as atitudes dela, de uma forma velada, estivessem gerando a violência. Nós sabemos que todo e qualquer sentimento que está na contramão da lei do amor não está de acordo com Deus, com aquilo que Deus nos ensinou, com aquilo que Deus deixou para nós, com aquilo que Jesus veio nos ensinar. Então, a violência, por estar nessa contramão, ela precisa ser substituída. Só que nós sabemos que ainda no mundo no qual vivemos, que é um mundo de provas e expiações, nós ainda temos muitas mazelas. Ainda faz parte de nós o orgulho, ainda faz parte de nós o egoísmo, e nós sabemos que esses dois sentimentos formam a chaga da nossa humanidade. Então, é preciso que nós tenhamos em mente que os nossos esforços, como nos adverte o Livro dos Espíritos, o próprio Evangelho, os nossos esforços têm que estar voltados para nós irmos diminuindo o nosso orgulho, para nós irmos diminuindo o nosso egoísmo, para que haja mais espaço para o amor entrar. Se o nosso coração está cheio de sentimentos que não são tão bons, não vai sobrar muito espaço para sentimentos bons entrarem em nosso coração. Então é preciso que nós façamos esse movimento. É preciso que nós busquemos todos os dias fazer essa busca mesmo interior, ter esse olhar para conosco, um olhar carinhoso, um olhar amoroso, porém um olhar verdadeiro, sem capas, como nos diz Emmanuel numa página, acho que é do Caminho, Verdade e Vida, que ele diz que nós precisamos nos apresentar a Deus sem capas, nos mostrando quem nós somos, porque Ele já nos conhece. Ele sabe do nosso interior, Ele nos sonda. Então Ele sabe tudo que nós somos, sabe o que pensamos, sabe tudo que nós podemos ser. E nós, muitas das vezes, não acreditamos em nós, achamos que não temos potencial, achamos que não conseguimos, que não podemos, enquanto Deus acredita muito em nós.
Ele acredita em nós porque Ele nos conhece, Ele nos sonda, Ele sabe da potência que nós somos. Ele sabe que nós somos luzes, mas que precisamos ainda fazer um esforço para que essa nossa luz interior brilhe. E trazendo para nós essa ideia inicial, nós precisamos nos lembrar de duas questões que são muito importantes para essa nossa conversa no Livro dos Espíritos. A primeira delas é a questão 132, na qual Kardec indaga qual o objetivo da encarnação. E ao indagar isso, ele obtém como resposta que Deus às vezes impõe a encarnação com dois objetivos. O primeiro objetivo é para que nós cheguemos à perfeição. Nós sabemos que é uma perfeição relativa, mas ainda assim é uma perfeição. É o nível que nós podemos chegar. Então, esse é um dos objetivos. E o outro objetivo da nossa encarnação é que nós estejamos preparados, estejamos prontos para assumirmos o papel que nos cabe na obra da criação. Então, o que significa isso? A nossa encarnação, ela tem pelo menos, de acordo com o Livro dos Espíritos, questão 132, ela tem pelo menos dois objetivos: nos levar à perfeição e, através, obviamente, da nossa reforma íntima, e fazer com que nós também cooperemos na obra de Deus, porque nós não evoluímos sozinhos. Nenhuma evolução acontece de forma isolada. Nós podemos observar isso na natureza. Na natureza, tudo está em conformidade, tudo está atrelado, e assim também somos nós. Nós, enquanto humanidade, não estamos distanciados uns dos outros. Nós, enquanto humanidade, pelo contrário, estamos todos, obviamente, mergulhados nesse fluido que nos envolve, que é o amor de Deus. E nós, por conta disso, de estarmos todos mergulhados nesse fluido, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos vão atingir os outros irmãos, assim como os outros pensamentos, as outras atitudes também nos influenciam. Então nós estamos sempre nessa troca, tanto com os encarnados quanto com os desencarnados. Então, quando nós temos um ato, se esse ato está contra o amor de Deus, contra a lei de Deus, é contrário à lei do amor, esse meu ato ele vai reverberar. E não sabemos onde ele chegará. Nós não sabemos. Vocês me desculpem, mas tá me dando tosse. Trabalho ao vivo é assim, né? Mas vamos nós com Deus. Então, tendo em vista esses nossos dois objetivos, nós agora vamos para uma outra questão que também é muito importante para essa nossa conversa, que é a questão 625, na qual Kardec indaga qual tipo mais perfeito que já passou pela Terra. E nós temos como resposta Jesus. Jesus é o tipo mais evoluído que passou. E temos lá ainda mais, olha, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece Jesus como mais perfeito modelo
e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. O que significa dizer que o Espírito Divino o animava? Significa dizer que ele estava em consonância com Deus. Ele estava totalmente ligado, conectado às leis de Deus, ao amor de Deus. Então Jesus, como ele é um modelo para nós, sempre que nós tivermos dúvida em relação ao que falar, ao que fazer, é bom nós nos perguntarmos: o que faria Jesus no meu lugar? O que diria Jesus no meu lugar? Nós temos alguns exemplos de que Jesus era uma pessoa pacífica, não era passivo. Nós vamos ver a diferença. Ser pacífico não significa ser passivo. Ser pacífico é aquele que busca a solução, busca não criar mal-estar nas pessoas de forma gratuita. Ser pacífico não é ser passivo, não é aceitar tudo que chega até nós. Vamos nos lembrar de que a doutrina espírita é uma doutrina da razão. Ela nos chama o tempo inteiro para a razão e para o bom senso. Então não podemos ser passivos, nem tampouco sermos omissos, porque como já nos alerta Kardec no livro O Céu e o Inferno, nós também responderemos por todo o mal que resultar da nossa não ação no bem. Então, se eu sou omissa e essa minha omissão causa um prejuízo a alguém, eu também vou responder por isso. Então é importante nós nos lembrarmos disso. Sermos pacíficos não significa sermos passivos, não significa sermos omissos. Quando a pessoa pensa que nós queremos ser da paz, né? Às vezes as pessoas falam isso. Então eu vou aceitar tudo. Não é aceitar tudo, mas é nós passarmos as situações pelo filtro do amor. Nós vamos ver daqui a pouco, em alguns trechos do Evangelho que eu selecionei aqui para nós vamos ver que Jesus já nos dizia, na parte do capítulo 12, amai os vossos inimigos, nós temos lá nos lembrando que Jesus disse o que para Pedro? Quando Jesus foi preso, Pedro puxa a espada, corta a orelha do centurião, do guarda que vai prender Jesus, e Jesus diz o que para ele? Pedro, embainha a tua espada, porque quem pela espada fere, pela espada será ferido. Mostrando a Pedro e mostrando a todos nós que as nossas ações violentas, elas vão ter consequências violentas para todos nós. Então, se eu tenho uma ação violenta, possivelmente, em algum momento, essa ação voltará para mim. E não é de fato um castigo, mas é uma lei. Eu entrego para a vida, eu reverbero. O que eu vou receber de volta? Eu vou receber o eco daquilo que eu reverberei. Então, em determinados momentos, nós passamos por situações complicadas e nós não nos lembramos. Normal. Nós não sabemos, nós falamos, mas por que eu estou passando por essas situações? Nós sabemos que existem as aflições que têm a sua origem
em vidas pretéritas, mas nós sabemos também, como nos diz o Evangelho, que a maioria das nossas aflições estão assentadas na nossa vida, nas nossas ações de agora. Então, se talvez esse meu presente não esteja bom para mim, o momento de eu mudar isso é agora, porque agora eu estou construindo o meu futuro. Então, voltando para a questão de Jesus. Jesus teve essa atitude com Pedro e em uma de suas pregações, Jesus e seus discípulos tentaram entrar em uma aldeia e eles foram barrados. Um dos discípulos ficou muito aborrecido e perguntou a Jesus: Senhor, tu queres que eu faça fogo sobre essa cidade? Jesus achou aquela fala tão, eu acredito que tenha sido isso, tão fora de propósito, que ele nem respondeu. Ele não disse sim, faça fogo, ou não faz fogo nenhum. Jesus também não ficou ali passando nenhuma lição. A lição de Jesus foi pedir para que todos se retirassem e seguissem a viagem. Então, esses exemplos de Jesus são exemplos que mostram que ele em nenhum momento foi violento. Durante o momento em que ele foi traído por Judas, ele vira-se para Judas e diz: amigo, aqui vieste. Ele chama Judas de amigo naquele momento no qual ele sabia que ele estava sendo traído por Judas. Mas nem nesse momento ele se vira contra Judas. Da mesma forma que ele não foi contra Pedro quando Pedro o negou. Então Jesus sempre demonstrou muito amor. Jesus sempre mostrou que ele agia pelo amor. E quem age pelo amor não pode agir pela violência. Porque a violência, como nós falamos no início, está na direção contrária. Eu trouxe aqui uns trechinhos para nós vermos. Quem quiser acompanhar, quem tiver oportunidade. Está lá de novo no capítulo 12, amai os vossos inimigos, nas instruções dos Espíritos. Na parte que fala sobre o duelo. Eu vou ler só um trechinho pequeno. Ninguém, item 11, tá? Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus que vos traçou a linha de conduta que tendes de seguir. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. Então aqui, item 11, o duelo, capítulo 12, aqui não há dúvidas. Nós não temos o direito de sermos fisicamente violentos com os nossos irmãos, em caso algum. E tem aqui para nós: Deus vos traçou a linha de conduta que tendes de seguir. Traçou a linha de conduta que é o amor. E o tipo que ele nos enviou para ser modelo é Jesus. E o que nos disse Jesus? O que quis dizer Jesus quando ele falou para nós: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, aflitos, oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele continua, ele fala do jugo, que é manso, ele fala do fardo, que é leve, mas ele diz, pouquinho depois, que a gente gosta muito dessa parte, que
que Jesus vai nos aliviar. Todos nós buscamos alívio para as nossas dores. Mas tem lá um pouquinho para o final, ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sou manso e humilde de coração. E se nós formos mansos e humildes, nós não seremos violentos. Porque a mansuetude e a humildade, elas estão na contramão tanto da violência quanto do orgulho. O próprio Evangelho fala para nós, na parte que ele fala da ira, que ele diz que se nós pudéssemos nos observar no momento em que nós perdemos a cabeça, que nós falamos, perdi a cabeça, falei o que não devia, fiz o que não devia. Se nós nos observássemos, nós iríamos ver quão patética é a nossa atitude. E por que que isso acontece? Aqui nesse trecho que fala para nós do duelo, mas nós sabemos que esse duelo não é mais esse duelo físico, apesar de existir em alguns momentos. Mas esse duelo que é travado também naquela guerra fria que eu falei, de um falar para o outro, e então a gente não fala nada, mas a gente também, se pode ajudar, não ajuda. A gente esquece de fazer um favor, a gente esquece de dar valor ao trabalho do outro, à atitude do outro, porque nós estamos cheios de orgulho. É o nosso orgulho que nos leva a termos essa atitude. Tem um capítulo no livro Boa Nova, no qual Jesus conversa com os seus discípulos e ele diz literalmente que é muita pretensão nossa acharmos que as outras pessoas têm que gostar de nós. É pretensão. Porque as pessoas têm o direito de não gostar de nós. Até porque nós também temos o direito de não gostar das pessoas. Então, a partir do momento que eu me vejo um ser humano em evolução, comum, imperfeito, mas filho de Deus, eu entendo que eu tenho o direito de não simpatizar com alguém. Mas o que nós não podemos fazer é deixar que essa antipatia cresça. Nós podemos, em algumas situações, buscarmos conhecer melhor aquela pessoa. Nunca aconteceu com você? De você conhecer alguém e falar: nossa, eu não simpatizo com aquela pessoa, eu não gosto daquela pessoa, eu não gosto de nada. Mas de repente acontece alguma coisa que você tem que conviver um pouquinho com aquela outra pessoa e aí você percebe: nossa, até que fulano não era assim quanto eu achava. Nossa, até que ciclano não é assim do jeito que eu pensava. Por que que isso acontece? Porque nós demos a chance do outro se mostrar. Eu preciso de chance para me mostrar e o outro precisa de chance para se mostrar. Só que muitas das vezes nós não temos boa vontade. Então nós nos voltamos contra o outro. Nós somos violentos com o outro sem nem entendermos, sem nem sabermos os motivos. Tantas coisas nos acontecem que nós não sabemos por que que nós agimos daquela forma. Às vezes temos uma atitude, às vezes temos uma fala que nós pensamos: poxa, por que que eu falei isso? Poxa, por que que eu agi assim? Eu já não quero mais agir assim. Mas eu agi. Da mesma forma, o outro. Porque se eu sou um ser humano comum e imperfeito, o outro, da mesma forma, também é.
comum e imperfeito. E a violência só mostra que nós ainda não estamos evangelizados. A época de Jesus era comum as pessoas, quando passavam, ou quando mesmo falavam com os fariseus, era comum que as pessoas virassem o rosto, dissessem raca, e essa atitude era condenada por Jesus. Porque ele literalmente diz para nós que não nos cabe ter palavras de violência para com o outro, porque nós não conhecemos o outro. Esses dias eu vi uma foto que eu achei muito interessante, na rede social. Era uma foto de um livro fechadinho, a capa bonitinha. Aí dizia assim: isso é o que você conhece do outro. E em outro momento da foto, em outro espaço, tinha um livro aberto, cheio de remendos, cheio de marcações, igual os nossos livros, que a gente vai fazendo um monte de marcação. E aí dizia: esse é realmente o outro. Nós não conhecemos o outro. Nós não nos conhecemos. Como que nós vamos ter a pretensão de conhecermos o outro? Então, sempre que nós pudermos, é bom nós sermos benevolentes, no lugar de sermos violentos. É sempre bom nós sermos pacientes, no lugar de deixarmos que o nosso orgulho, porque a impaciência, como nos diz o Evangelho, no item a paciência, também tem relação com o orgulho. Eu me acho tanto que eu acho um absurdo o outro não entender o que eu estou falando. Como assim não entender o que eu estou falando? Ai, como assim já me perguntando isso de novo? Ai, como assim? Como assim? Ele não entendeu. Cada um de nós é de um jeito. E praticarmos essa tolerância, essa benevolência para com o outro, vamos nos lembrar que nós reverberamos esses sentimentos e vamos receber de volta esses sentimentos. Para nós fazermos uma análise um pouquinho mais prática desse assunto, eu trouxe uma lição que está nesse livro, Jesus no Lar. Ele foi psicografado por Chico Xavier, foi ditado por Neio Lúcio. E aqui nesse livro nós temos momentos, geralmente à noite, nos quais Jesus se reunia à casa de Pedro e as pessoas que quisessem iam para a casa de Pedro também e elas ficavam conversando. Então era Jesus, os apóstolos e as pessoas que quisessem participar da conversa. Elas iam conversar de situações que acontecem no dia a dia, de situações que são comuns. Por isso que eu gosto muito desse livro, porque ele fala para nós de situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E aí Jesus, como sempre, ele conta um caso. Ele vai conversar sobre a cautela no julgar. Tá todo mundo falando que às vezes as pessoas perguntam a nossa opinião, você não tem como fugir. E aí como que nós vamos dar a nossa opinião? E Jesus conta essa história aqui. Ele diz para nós que nós seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. Olha a reverberação. O rigor responde ao rigor. A paciência, à paciência. A bondade, à bondade. Então, o rigor responde ao rigor. A paciência responde à paciência. A bondade responde à bondade. A lição é a lição número 10 e nessa minha edição ela está na página 43. Ela começa na página 43. Eu não vou ler toda. Nós vamos só conversar um pouquinho sobre ela. Jesus conta que chegou uma época em que Israel estava sob o governo de grandes juízes. E um desses juízes, ele tinha uma atitude muito intolerante
com as pessoas daquela tribo. Abusando dos poderes que a lei lhe conferia, abusando. Reparem que ele não seguia a lei, ele abusava. E isso em si já é uma violência. Abusando dos poderes que a lei lhe conferia, criou ordenações tirânicas para a punição das mínimas faltas. Olha só, das mínimas faltas. Ou seja, ele não perdoava, ele não era generoso, ele não era benevolente. Errou, era punido. Multiplicou infinitamente o número dos soldados. Edificou muitos cárceres e inventou variados instrumentos de flagelação. Então, quer dizer, esse juiz abusava da lei, ele aumentou a tropa de soldados, porque a intenção dele era agir com violência. Ele edificou cárceres, construiu várias prisões e ainda ele inventou instrumentos de flagelação, instrumentos que iriam servir para torturar as pessoas. Então nós podemos observar que nesse momento esse juiz estava agindo de forma totalmente contrária à lei de Deus. Ele agia de forma contrária, na contramão da lei do amor, da justiça e da caridade. O povo, asfixiado por estranhas proibições, lembremos-nos que ele era tirano, ele era um tirano. Então o povo nem sabia por que tinha que ter aquelas atitudes. O povo, asfixiado por estranhas proibições, devia movimentar-se debaixo de severa... Estão prestando atenção nas palavras que Nayo Lúcio utilizou? Severa fiscalização, qual se fora rebanho de bravios animais. Trabalharia, descansaria e adoraria o Senhor em horários rigorosamente determinados pela autoridade, sob pena de sofrer humilhantes castigos. Não bastava sentir a dor, não basta a dor da punição, é preciso que haja também a humilhação, a crueldade, a violência. Nas prisões, com pesadas multas de toda espécie. Desculpa, eu li, não ficou bom, né? Rigorosamente determinado pela autoridade, sob pena de sofrer humilhantes castigos nas prisões, com pesadas multas de toda espécie. Então a pessoa era presa, a pessoa era castigada, além de ser punida, de ter privado a sua liberdade, ela ainda era castigada, ela era flagelada, ela era humilhada e ela ainda tinha que pagar uma multa. Se bem mandava o juiz, melhor agiam os subordinados, cheios de natural malvadeza. Isso aqui é importante, porque quando fala de natural malvadeza, mostra para nós, uma vez mais, que ninguém coloca em nós aquilo que nós não temos. Quando eu digo fulano tira o pior de mim, sim, o fulano pode despertar esse meu lado, mas esse lado está em mim, não está no fulano. Então nós não podemos nos utilizar do subterfúgio de dizer que foi o outro quem fez, que foi o outro quem causou. Eu agi assim porque o outro agiu assim. Eu falei assim porque o outro falou assim. Eu fiz desse jeito porque o outro fez desse jeito. Não é o outro quem decide como nós vamos agir. Somos nós.
Porque quando nós deixamos que as atitudes alheias nos dirijam, nós não somos donos das nossas próprias atitudes. E se é algo que nós precisamos fazer, é tomarmos as rédeas da nossa própria vida. E isso inclui as nossas ações, os nossos atos, né? Os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas mazelas e o nosso compromisso de cumprir lá, como nós vimos no início, na questão 132, de nós cumprirmos o nosso papel que cabe a cada um de nós na criação do reino de bem. Então não vamos nos esquecer, não dá para nós terceirizarmos as consequências que chegam até nós ou até mesmo as ações que nós próprios temos. E aí ele segue falando um pouquinho mais, mas chega em determinado momento que ele nos conta que esse juiz estava com o filho doente e foi visitar o filho à noite. O que aconteceu? Ele foi preso. Ele foi preso pelos soldados que ele próprio havia contratado. Esses soldados estavam embriagados. Eles não acreditaram quando o juiz disse que era quem ele era. E eles bateram no juiz, humilharam o juiz, fizeram tudo, sem piedade. E eles, ainda tem uma parte aqui que eles dizem assim, olha, afirmando os sentinelas que assim procediam, obedecendo às instruções do grande juiz, que era ele próprio. Então aqui nós vimos uma consequência como se fosse um olho por olho, um dente por dente. Nós sabemos que nem sempre é assim que acontece, porque como nos disse Chico, e agora eu me confundi, não sei se foi Chico não, ou se foi Emmanuel, estou na dúvida, mas como nos disse um desses grandes vultos, onde a lei do amor, onde a lei da justiça alcança, a lei de amor atenua. Então, aqui nós estamos tendo isso, mas é importante nós nos lembrarmos de que não é sempre assim que vai acontecer. Depois que ele passou por isso, porque demorou para essa confusão ser desfeita, quando foi descoberto que ele é que era o juiz, ele modificou. Ele modificou-se, percebendo que a justiça construtiva e santificante é aquela que retifica, olha só, retifica ajudando e educando na preparação do reinado do amor entre os homens. E não é esse um dos objetivos da nossa encarnação? Auxiliarmos na preparação do reinado do amor entre os homens? Esse é um dos objetivos. Então aqui nós vimos que depois de ter passado por essa situação, o legislador reconheceu que ele estava agindo de forma errada. E Jesus diz assim para nós, olha, somente aquele que aprendeu imensamente com a vida, estudando e servindo, suando e chorando para sustentar o bem entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. Resumindo, não nos cabe fazermos justiça com as próprias mãos, seja essa justiça realmente de forma física, eu querer fazer com o outro aquilo que ele de repente fez com um amigo, fez com um conhecido, fez com um ente querido, ou seja, eu fazer a justiça com palavras, com atos que vão minando aquela pessoa, de repente trazendo calúnia,
uma difamação, fazendo com que as outras pessoas passem a não gostar dessa outra pessoa aqui. Então eu vou agindo de forma ardilosa, como se eu estivesse fazendo nada, mas eu estou fazendo. Vamos nos lembrar de que Deus é onisciente, é onipotente. Então Ele tudo sabe, Ele tudo vê, Ele nos sonda, Ele sabe o que vai dentro do nosso coração. Então, se nós não estivermos realmente dispostos a agirmos em conformidade com a lei do amor, certamente nós teremos muitos problemas. Porque, como nos disse Jesus, nós iremos ter alívio se nós formos brandos, se nós formos humildes. E não tem como nós sermos brandos e humildes se nós quisermos praticar a violência. Seja ela uma violência verbal, seja ela uma violência de atitude, ou seja ela uma violência que vai minando as relações daquele outro companheiro, daquele outro irmão. Então, queridos, eu mais uma vez peço desculpas pelo acesso de tosse, mas essa era a mensagem que nós gostaríamos de deixar nesse encontro de hoje para todos nós. Que nós possamos buscar sempre dar o nosso melhor, porque nós nunca vamos nos arrepender de darmos o nosso melhor. Porque não importa que o outro não reconheça. Às vezes nós reclamamos da ingratidão. Ah, mas eu fiz isso e ele não me deu atenção. A ingratidão é uma violência, porque tudo aquilo que está contrário à lei do amor é uma violência. E tudo que é violento há de ceder para o amor. Então, o meu convite é que todos nós nos esforcemos para que possamos ir retirando, ir diminuindo o nosso orgulho, o nosso egoísmo, esse amor próprio exacerbado que faz com que nós nos achemos igual o juiz, que nós somos maiores e melhores do que os outros, para nós irmos dando aos poucos espaço para que o amor tome conta de todos nós, dos nossos corações. Muito obrigada mais uma vez pela atenção. Que Deus continue a abençoar a todos nós e até o próximo encontro.